Hi, everyone. Good evening. Thank you for joining us. My name is Maria Belén Power, and I'm the Undersecretary of Environmental Justice and Equity here at the Executive Office of Energy and Environmental Affairs. Welcome to our 23rd meeting of the EJ Council, the Environmental Justice Council. I will turn it over to ERG before we get started to just do a quick run through of logistics and language interpretation. Thank you. Good evening, everyone. My name is Kessel, and I'm with ERG, a contractor supporting these meetings. Before we get started, I have some meeting logistics to go over. So this presentation is available with interpretation into Spanish, Portuguese, Haitian Creole, Cape Verdean Creole, Vietnamese, Mandarin Chinese, and American Sign Language. We're now going to go through that list with our interpreters. So the language announcements will now begin. In English, to participate in English, click the interpretation icon and select English. In Portuguese, please. Para entrar no canal em português, clique no ícone Interpretação e selecione Português. Obrigado. Thank you. Thank you. For Spanish, please. Si alguien desea interpretación en español, haga clic en Interpretación y seleccione Español. Gracias. Thank you. Thank you. For Cape Verdean Creole, please. Para participar na crioulo, clica na ícone Interpretation e seleciona Cape Verdean Creole. Thank you. For Haitian Creole, please. Pour entrer dans channel créole haïtien, cliquez sur l'icône interprétation et puis choisir Haitian Creole. Thank you. Thank you. For Mandarin Chinese, please. 如果要以普通话参加会议，请单击口语图标并选择 Chinese。 Thank you. For Vietnamese, please. Để vào kênh bằng tiếng Việt, hãy nhấp vào biểu tượng Interpretation và chọn Vietnamese. Thank you. And to see this meeting translated into American Sign Language, please click on the interpretation icon and select American Sign Language. All right, our language interpretation is complete. I'm now going to turn on interpretation on Zoom. All right, everyone should have seen a little globe icon Todos pop devem up. ter visto íconezinho de globo aparecer no painel do Zoom. Se vocês não viram, podem clicar no botão mais dos 3 pontinhos no painel e aí a interpretação vai aparecer no menu aí. E os falantes de inglês também devem selecionar inglês para eles ouvirem a tradução dos comentários. As legendas estão sendo geradas automaticamente e são disponíveis ao clicar no botão CC no seu painel do Zoom. E se você não ver isso imediatamente, por favor, clique no botão mais e deve aparecer lá. Se vocês querem usar o áudio do telefone durante a reunião, podem clicar na seta perto das opções de áudios, clicar em trocar para telefone e seguir instruções. Os presentes podem mandar um e-mail para meetings@rg.com com qualquer pergunta, questões técnicas da logística. Se vocês querem ver uma versão traduzida dos slides, vocês podem ver no site do Conselho de Justiça Ambiental, no link no chat. Eu também vou encontrar os slides que também em inglês também. Essa reunião está sendo gravada e vai ser disponibilizada depois para ser visualizada através de um link que vai ser postado no site do Departamento de Justiça Ambiental. Os slides de apresentação, vão ver eles em breve, estão sendo interpretados, vão ser traduzidos em diferentes idiomas e vão ser postados quando estiverem prontos. Vocês podem mandar perguntas na caixa de perguntas e respostas quando quiserem durante a apresentação. Se vocês quiserem fazer um comentário verbal, terá um tempo alocado para isso durante a sessão de comentários públicos. Durante a sessão de comentários, por favor, levante sua mão.
usando o ícone de levantar a mão. Se você está comentando em outro idioma, por favor, fale no seu idioma e o intérprete vai traduzir os comentários para inglês. Você pode ter um comentário na caixa de perguntas e respostas e vou ler em voz alta. Por favor, mantenha os comentários debaixo de 2 minutos para segurar que todos tenham a chance de falar. Para todos que estão aqui hoje, por favor, fale lentamente para acomodar os intérpretes. Por favor, usem uma linguagem simples e minimizem o uso de acrônimos. Eu gostaria de lembrar os membros do conselho a usarem apenas a função do chat para logísticas de reunião e para nenhuma outra comunicação de acordo com as regras da reunião aberta. Tudo isso com as listas do Zoom, então agora eu vou passar para Maria Belen para a lista de presença. Obrigado. Que é só se a gente puder pegar os slides com a agenda. Eu não sei se dá para ver, sou a única talvez. Conseguem ver os slides? Tem uma aba na tela do Zoom da esquerda em cima e você precisa clicar no que clicar no. Então hoje nós vamos, como sempre, fornecer uma oportunidade no início da reunião também e depois da apresentação para perguntas e comentários do público, e a gente faz isso para as pessoas que querem participar, não tenham que ficar durante a reunião inteira para poder fazer perguntas ou oferecer comentários. Depois a gente vamos passar para nosso apresentador, subsecretário Judge, que vai falar sobre a agenda de disponibilidade, e depois vamos fazer perguntas e comentários do público. Dependendo do tempo, vamos responder comentários e depois a gente vai encerrar com os próximos passos. Agora eu vou passar para a Kessel novamente para a nossa lista de presença. Obrigado. Ok, Kalila Barnett. E também para os membros do conselho, por favor, verbalmente digam. Informem verbalmente estão aqui. Madeline Fraser Cook. Melissa Harding Ferretti. Presente. Cheryl Holly. Lydia Lowe. Presente. Marcos Luna. Peter Mathay. Presente. Maria Belen Power. Presente. Sophia Owen. Jen Salonetti. Patricia Spence. Ari Zorn. Presente. Miles Gresham. Parece que a gente só tem 7 membros. Oi, eu sou Caroline Hahn. Você não me chamou meu nome, mas eu estou aqui. Nesse caso temos 8 membros. A gente está positivo ter 8. Eu só contei 7. Que a gente não continua antes de fazer nenhuma aprovação formal da minuta,
da pauta e as pessoas do RGC, e quando a gente tiver outros membros presentes, sim, vamos fazer isso. Então vamos para os comentários públicos e perguntas. Kessel passou um pouco sobre as logísticas disso, mas eu tenho certeza. Se você quiser pegar os comentários e perguntas, eu posso fazer novamente. Vamos fazer novamente. Ok. Para os presentes, se vocês estão falando em outro idioma ou gostariam de fazer um comentário verbal, vocês podem levantar a mão e eu vou te dar a permissão para se ativar o microfone. Se vocês estão falando em outro idioma, por favor, fale em outro no seu idioma e os intérpretes vão falar o que você diz. Vocês podem mandar perguntas escritas através da caixa de perguntas e respostas. Eu vou ler em voz alta. Eu gostaria de pegar esse tempo para lembrar a todos que falem lentamente e claramente para os intérpretes. E mantenham os comentários escritos a 2 minutos ou menos. Ok? Vamos. Eu vejo que temos uma pessoa com a mão levantada. Mary Ann Babinski. Deve conseguir se ativar seu microfone. Consegue me ouvir? Sim. Ok, ótimo. Obrigada. Sejam bem-vindos a todos. Mary Ann Babinski, eu sou da Westfield, Massachusetts. Eu sou uma conselheira da cidade, ex-conselheira da cidade. Eu estou trabalhando com os residentes dessa comunidade, na área da cidade em que eu atuava. E tem uma área de residentes que eram da uma população designada de justiça ambiental. Eu não sei se vocês se lembram, mas em setembro de 2023 eu trouxe uma preocupação sobre comunidades de justiça ambiental que tinham perdido sua designação de EJ depois da Covid, e depois uma nova sentença saiu e foi mencionada naquela época de 2023, que não tinha processo e era um processo necessário para continuar a lidar com esses casos. Se os presidentes fizessem uma petição ao Estado, como estipulado na lei de EJ, mas aqui está 2 anos depois e me falaram que ainda não tem nenhum processo disponível para levar ao próximo adiante. Os membros da população EJ na minha comunidade fizeram uma petição ao Estado em fevereiro desse ano. Agora já é dezembro e outro ano está se encerrando, então eles estão tendo um problema e se frustrando porque a gente não pode prosseguir, porque não tem um processo ainda que foi estabelecido. Então eu vou botar curto aqui hoje. Então o que eu vou fazer aqui é que eu vou respeitosamente pedir que o conselho do EJ faça uma moção hoje para adicionar um item para a agenda da próxima reunião que vai lidar com o processo de designação de EJ, para que esse passo seja completo para aquelas comunidades que fizeram a petição com o Estado para ganhar status de EJ para suas áreas. Eu também gostaria de estipular que não sei se vocês podem fazer consideração especial para comunidades EJ que tinham status EJ, que essa comunidade em Westfield tinha, e eles perderam. Eu queria que tivesse uma maneira de apontar quando isso acontece, alguém está prestando atenção na situação e ver quando algo assim mudou. Sei que tem comunidades que nunca tiveram também, porque a lei pode aplicar através de uma petição se eles se conhecerem uma das 4 dos status que precisam que eles sejam nomeados de uma população de EJ. Mas eu acho que aqueles que tinham e perderam talvez poderiam ter consideração especial. Então, especificamente, eu estou dizendo que uma maneira para abordar essas comunidades que tinham e perderam, e também, é claro, que seguiram com o processo de outras comunidades, e ter uma visão também para aqueles que tiveram e perderam, para a gente poder investigar por que isso aconteceu. Então, se isso puder acontecer, eu sei que não é perdido em mim que a sua próxima reunião não acontece até fevereiro, e isso seria 1 ano desde que eles primeiro fizeram a petição ao Estado.
Então, se isso pode fazer parte da sua agenda, uma discussão pode conversar para a gente fazer isso finalmente. Uma coisa que é relacionada a isso também ou não, eu acabei de aprender que tem diferença entre uma triagem, uma screen de EJ e uma Master Viral Screen. Então, se for puder esclarecido de uma maneira se esse conselho, da forma que isso for feito, para que as pessoas que estão prestando atenção sobre o que está acontecendo agora com todos as agências públicas que estão tendo, e CIA e de citação, de zoneamento de desenvolvimento, a gente sabe a distinção, uma explicação clara sobre qual que é a distinção entre um screen de EJ e um screen de Master Viral. Eu não sei se eles sobrepõem, qual é a diferença, porque agora que eu acabei de aprender isso, é um pouco confuso como que vocês vão cuidar desses tipos de situações quando populações de EJ precisam ser contactadas para terem envolvimento e alcance, para serem envolvidas no processo de tomar decisão para qualquer situação, seja energia renovável ou outra coisa. Então, muito obrigado pelo tempo para posar essa pergunta. Eu espero que essa moção possa ser feita. Se vocês tiverem um quórum hoje, porque isso possa ser feito para adicionar o item à próxima pauta da reunião. Muito obrigada e eu desejo a todos boas festas esse mês. Obrigada, Mariana. Agradecemos. Acho que podemos adicionar isso para a pauta para a próxima reunião em fevereiro e talvez a gente possa vir para o conselho com algumas opções ou algumas ideias. Agradecemos. Obrigado. Obrigado. Agora nós temos Belgium Clan. Você deve poder se ativar seu microfone. Eu estou morando em Boston, sou residente lá e nos últimos anos, devido à barreira de língua em Chinatown, qualquer outro residente usando chinês, tem muitos copistas, tem muitos estelionatários que no passado. Então me pergunto no futuro se EJ ou qualquer outro nesse tipo de situação, para as pessoas falando uma outra língua que não é inglês, tem alguma medida preventiva que você pode nos ajudar? É porque a eletricidade parece ficar mais cara quando as pessoas usam eletricidade durante um ano. Especialmente, estamos vivendo numa área em Boston que é bem cara e muitas pessoas no meu distrito são de baixa renda ou têm baixa renda. Eu acho que eles estão fazendo o trabalho físico, os restaurantes. Eles têm renda muito baixa. E talvez eles nem tenham a renda mínima para receber qualquer tipo de benefícios. Se o meu salário é um pouco mais alto do que o salário de baixa renda, eu não posso receber o auxílio e as minhas contas de gás e eletricidade são muito altas. Então, se eu precisar de mudar ou trocar minha eletricidade ou os meus utensílios elétricos da minha casa, é muito caro para mim. E também eu também não posso receber nenhum auxílio ou benefício, então o governo poderia considerar isso para mim, especialmente a gente da classe de trabalho, para que a gente possa ser protegido. E também o governo está nos encorajando a ter os novos auxílios dos novatos, mas eu sei que isso também é muito caro.
Então estamos tentando proteger nosso ambiente, mas gostaríamos de ser considerados também para os nossas preocupações. Mais uma coisa, no futuro eu espero que para os distritos que falam um segundo idioma, que eu possa receber mais apoio, ajuda e mais canais para a gente saber benefícios e auxílio, porque a barreira de idioma é muito difícil para mim. Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu comentário. Eu espero que as pessoas conseguiram entender através do canal de interpretação. E talvez eu vou perguntar para o meu colega, sobre o subsecretário Judge, quando ele entrar, falar um pouquinho sobre fornecedores terceirizados, que a pessoa que comentou, falou de preocupações com estelionatários e as pessoas tendo dificuldades, especialmente quando não falam inglês, mas também acessando outros tipos de apoio e serviços. Então, muito obrigado, agradecemos muito o comentário. Eu acho que também o comentário, pelo que eu entendi, ela não estava falando tanto de auxílio, mas benefícios do governo, tipo apoio do governo, para pessoas de baixa renda poderem acessar. Ok, obrigado por esclarecer, Liria. Eu posso ajudar a esclarecer alguns pontos nisso também, se quiserem, claro. Então, eu vou começar dizendo que a gente tem programas, tem vários programas. Então, eu vou começar com taxas descontadas para baixa renda. Então, você tem faixas de renda o que já participam de vários diferentes programas que estão disponíveis para níveis de renda. Então, você pode se qualificar por uma taxa descontada na sua eletricidade e gás se você é um cliente de um serviço desse tipo. Então, são os Liberty Gas e todos os outros. Então, se vocês não estão, vocês acham que pode ser elegível, eu sugiro que tenham contato com os, porque esses descontos podem ser significativos, dependente de onde você mora. Também tem programas através de MassSave, o programa de eficiência energética, que fornece descontos para clientes de baixa renda. As medidas que são elegíveis para ser pagas 100% nesse programa, e tem muitas melhorias nesse programa que a gente tem agora para abordar questões de equidade, e acho que tem muito mais participação robusta entre clientes de baixa renda no plano atual. Então, teve muito esforço adicionado a isso. Então, outra área em que os clientes podem tomar controle dos seus usos e também o seu departamento de utilidades públicas tem trabalhado num sistema que poderia estabelecer taxa de desconto moderado. Isso pode ter uma coisa. Para as pessoas que não sabem o que é um docket, sim, é um procedimento que o Departamento de Utilidades Públicas abre em um tópico para tentar desvendar qual que são os níveis adequados para se qualificar, qual que os descontos que devem ser aplicados, como que eles fazem isso. Então, eles podem no procedimento num chamado docket. Última coisa é aparecer no
de mim para um comentário que tinha uma preocupação sobre estelionatários, sim, a gente tem uma preocupação com isso também. Eu acho que então eu vou entrar nisso em alguns minutos, quando a gente falar sobre a legislação do energia, mas também é algo que a gente tem representantes que eles aumentaram no comitê, ainda não foi votado, eles incluíram várias dessas provisões. Então, para poder abordar alguns problemas reais com esses fornecedores de varejo, a gente precisa de reformas legislativas, mas o DPU faz tudo no seu poder para poder tentar prevenir e qualquer fornecedores que estão tem taxas desonestas e tem uma investigação ativa agora e tem várias proteções de consumidores que estão ameaçando o fornecedor com revogação da licença e pedindo para eles entrarem com. Então tem algumas ações. Então temos vários problemas que vemos nesse espaço. Ok, obrigado. Acho que a gente já tem quórum, se a gente puder votar nas minutas. Sim. Deixa eu fazer isso. Então, obrigado a todos. Eu vou fazer a lista de presença, chamada de presença novamente. Então, Kalila Barnett, Madeline Fraser Cook, Melissa Harding Ferretti, presente. Cheryl Holly, presente. Caroline Hahn, Lydia Lowe, presente. Marcos Luna, Peter Maffei, presente. Maria Belen Power, aqui. Sophia Owen, Jen Salonetti, Patricia Spence, aqui. Ari Zorn, aqui. Miles Gresham, ok. Temos outros membros, então temos quórum. Ótimo, muito obrigada. Então, dos membros, eu posso fazer uma moção para aprovar a pauta de outubro. Alguém apoia a moção? Eu apoio. Peter Massey, obrigada. Tem algum comentário sobre a minuta? Eu tenho uma pergunta rápida. Eu não estava aqui na última reunião e eu estou imaginando que eu talvez não possa comentar então nesse assunto, é isso? Sim, você teria que se abster de comentar. Então, quando a gente vai fazer a chamada e quando o seu nome aparecer, você precisa se abster de votar. Você pode fazer a chamada, por favor? Vamos lá, essa chamada aqui é para aprovação das minutas. Carila Barnett. Madeline Fraser Cook. Melissa Harding Ferretti. Presente. Desculpa, essa aqui é para aprovar a minuta. Sim, sim. Aprova. Ok, obrigada. Cheryl Holly. Sim, aprovo. Caroline Hahn. Sim. Lydia Lowe. Eu me abstenho.
Marcos Luna. Mafé, me abstenho. Maria Belén Power. Sophia Owen. Anne Salonetti. Patricia Spence, me abstenho. Ari Lord, me abstenho. Miles Presham. Ok, então 4 votaram para aprovar, 0 votou para não aprovação e 4 se abstiveram de votar. Eu creio que seja aprovada, então, a minuta da última reunião. Então, as minutas estão aqui aprovadas, a moção foi dada continuação. Obrigada. Que essa gente precisa, então, vamos começar com a apresentação e começar a permitir as pessoas fazerem comentários e perguntas para o público, por comentários públicos depois da apresentação. E depois o subsecretário Judge pode compartilhar o que ele, se ele prefere aceitar perguntas dos membros do conselho durante a apresentação, ou esperar até que tudo seja concluído. Agora eu posso, então, começar a apresentar o subsecretário Mike Judge, que vai falar conosco sobre a agenda da acessibilidade energética, a pauta de acessibilidade energética. Teve um comentário muito relevante que foi feito daquela residente de Boston, também para todo o estado de Massachusetts, na verdade. Então, obrigada, subsecretário Judge, eu passo a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado. Sim, eu posso aceitar perguntas dos membros do conselho à medida que eu vou fazendo a apresentação. Por favor, se vocês tiver qualquer pergunta, pode sim me interromper durante a apresentação para fazer essa pergunta que eu vou responder. Então, eu vou falar um pouco sobre a lei de foco e acessibilidade que foi dada entrada em maio. Vou falar um pouco também dos gastos, né? O que está liderando, o que está moldando os gastos de eletricidade e de gás, e o que a gente está fazendo para poder diminuir esses gastos também. Então, é uma questão, nessa questão de desenvolver a legislação, a gente olhou bem para essa questão de gastos existentes no lado de energia e programas de energia nas políticas existentes para entender o que está moldando esses custos, está impulsionando os custos e reduzir também essa volatilidade. E evitar gastos desnecessários com infraestrutura e programas de infraestrutura. Então, a ideia é diminuir esses gastos e estabilizar os custos. Então, quando a gente olha o que está impulsionando os custos, a gente achou que a transmissão e a distribuição, a infraestrutura de transmissão e distribuição são os principais fatores de custo. A gente tem uma rede de distribuição muito antiga, muita coisa tem que ser substituída, modernizada, e o custo desse trabalho também aumentou, a inflação também fez com que os custos aumentem, o custo do ferro também, o custo do aço, né, do material aço, custo da força de trabalho, enfim, muita coisa que aumentou o preço. Então, essas coisas foram as causas principais do aumento dos custos nos últimos 10 anos. Outra razão é o custo do fornecimento de energia, que depende do preço do gás natural. Então, mais ou menos 50% das nossas necessidades de aquecimento, ela é respondida por essa questão pelo gás natural. O gás natural é que provê esse aquecimento. E nos últimos 10 anos, realmente é um componente muito volátil que faz com que aumente ou baixe, né, o custo da energia. Eu acho também que a gente focou nas deficiências dos programas. É um item que tem um menor impacto nas contas
do cliente, mas a gente acha que a gente consegue prover um serviço de maneira mais eficiente através desses programas. A gente consome mais do que 10% de eletricidade a menos hoje em dia do que 17 anos atrás. Então, nossa população cresceu, nossa economia cresceu, nossa dependência da eletricidade cresceu, mas a gente está consumindo menos por conta dos programas de eficiência energética. Isso quer dizer, então, que assim a gente consegue evitar a necessidade de infraestrutura adicional. Então, dessa legislação, a gente está querendo ver essa questão de baixar os custos de diversos ângulos, não tem só uma coisa que vai dar certo, tem que ser várias coisas diferentes para poder ir baixando gradualmente, né, de maneira sistemática, esse aumento do custo energético. Deixa eu voltar aqui. Olhando aqui para o histórico das tarifas de energia elétrica, nos últimos 10 anos, todos os componentes da fatura de eletricidade aumentaram mais de 100%. 50% desse aumento total da tarifa vem do aumento do custo de transmissão e distribuição, mas tudo aumentou, tudo aumentou. A eficiência energética também aumentou, um pouco mais lento, mas aumentou. E você consegue ver aqui nesse gráfico, a linha mais alta desse gráfico são os custos de fornecimento. E dá para ver que é sazonal, no inverno o preço aumenta bastante, mas pode ser que esse valor pode aumentar de acordo com o mercado global também. Em 2023, a gente viu que teve um impacto por causa da invasão da Ucrânia, então teve um aumento no mercado de eletricidade global, inclusive aqui também. Está aí a razão por esse pico no aumento durante esse período da guerra da invasão da Ucrânia. Outra coisa que a gente pode notar aqui é que a gente está construindo, trazendo energia limpa. A gente precisa continuar esse trabalho, mas eu queria falar que desde 2012 a gente aumentou 6.700 megawatts de energia limpa através de contratos de longo prazo, de energia renovável, energia solar renovável, programa Smart, que também trouxe mais ou menos, está chegando perto dos 4.000 megawatts. Isso é tudo baseado em Massachusetts. A linha de New England também, que trouxe 1.200 megawatts, o Vineyard Wind, trazendo 800 megawatts de energia eólica na região. E está mais ou menos sendo concluída essa obra. Também temos outras fontes que estão adicionando a questão adicionando megawatts, né? Desde 2012, esse programa, a gente conseguiu baixar nosso consumo energético enquanto a nível estadual. A gente está continuando o programa Smart, que foi reautorizado. A gente vai tentar fazer mais energia solar, mais distribuição de painéis de energia solar para investir nessa questão da energia solar. Mais de 50% do consumo anual de Massachusetts agora é suprido por fontes limpas, como o programa New England Energy Connect e Vineyard Project, também que é outro projeto de energia limpa. E tendo isso em mente, o governo federal está atrapalhando o nosso progresso. Mais do que 2.000 megawatts que poderia ter acontecido no final dessa década, a gente teve um atraso por conta do governo do Trump. Então, a gente está vendo alguns impedimentos a nível do governo federal. Na questão do dinheiro, na questão do que diz respeito ao dinheiro, nos últimos 10 anos, esses que vocês veem aqui no gráfico são tarifas residenciais nacionais, National Grid. Se você vê a taxa de utilidade pública também é semelhante. A gente está vendo aqui 50% de crescimento no sistema de gás por causa de investimentos, um crescimento muito rápido por conta do programa de aprimoramento de energia de gás, 35% do crescimento devido ao aumento dos custos de fornecimento e 9% do crescimento vem de custos do programa de eficiência energética. Então, tudo está crescendo, mas a infraestrutura e o gás são os maiores impulsionadores nesse gráfico aqui.
Então, o que que a gente tem feito? A gente está tentando conseguir colocar em mais energia, disponibilizar mais energia, mais projetos, de maneira mais rápida. A gente está implementando bombas de calor de aquecimento para que as pessoas possam economizar aproximadamente $500 ou mais durante o inverno. E a gente está conseguindo o governo também pediu para revisar todas as tarifas para ver se tem alguma coisa que a gente pode diminuir no custo, a revisão tarifária. São esforços em conjunto que a gente está fazendo em todos os sentidos para poder diminuir a conta para os clientes, e também a gente fez algumas reformas no investimento na distribuição de gás, no sistema de distribuição de gás. A gente está tentando fazer o que pode com a atual autoridade, o alcance da nossa autoridade, mas o que o governo acaba fazendo faz uma boa diferença, mas a gente precisa, inclusive, o planejamento abrangente de sistemas de distribuição, aquisição de energia ampliada e flexível, conectar mais rapidamente a rede energética, melhorar a entrega, deixar mais eficiente a entrega, a economia em massa, eliminar alguns custos dos programas que não estão sendo mais úteis para o programa, ou não estão atingindo os objetivos de políticas públicas, e também permitir aos clientes que eles possam investir em um aquecimento e refrigeramento mais eficiente. Eu vou falar sobre uma coisa que eles estão fazendo para poder economizar dinheiro. Então, trazer mais energia limpa para Massachusetts. A gente tem tido um sucesso nesse quesito até certo ponto, mas a gente sabe que precisa desenvolver muito mais energia limpa para atingir os nossos objetivos e diversificar os recursos de miscigenação de fontes energéticas, não somente de gás e combustíveis fósseis. A gente um dos focos é remover a atuação de concessionárias de serviços públicos como principais agentes contratantes para energia limpa. A gente já está bem atuante nesse sentido. As utilidades públicas entram em jogo aqui, isso quer dizer, então, entrar nessa questão dos contratos, na remuneração dos contratos, são bilhões de dólares envolvidos, se você vê todos os contratos juntos, o custo total desses contratos, né? A gente é o único estado no país que faz isso, então a gente teria que talvez sugerir um modelo que o estado não entra diretamente no contrato, outros estados fazem assim, Nova York faz assim, Connecticut faz assim também, e isso traria mais flexibilidade para o estado em si, em buscar novas fontes de energia limpa, de fazer um cronograma para essa energia limpa, determinar o quanto a gente precisa, de fato. Outra coisa seria o provisionamento da lei que pede hoje que uma divisão de energia nuclear precisa de uma aprovação de uma eleição estadual. Em Massachusetts, eles nunca fariam uma usina nuclear aqui em Massachusetts. A gente não está falando de energia nuclear convencional e gigantesca, tipo essa que a gente fazia 40, 50 anos atrás, mas a tecnologia nuclear aumentou muito nas últimas décadas, e agora tem reatores modulares bem menores, microreatores que têm uma pegada de carbono bem menor, que produzem menos radiação, menos lixo radioativo, que a gente tem que depois tratar, né? E são muito mais seguros para operar. E eles trazem uma fonte de energia muito boa, uma capacidade energética muito boa, e ajudaria a gente a diversificar nossa fonte de energia e ter uma zero emissão de carbono. Então, o propósito aqui seria conseguir trazer mais energia limpa, eliminar barreiras e criar mais flexibilidade para remover algumas taxas administrativas que a gente está pagando para a questão de licitação atualmente. Na categoria
de obtenção de descontos, eu diria que o primeiro seria reformar os valores líquidos da medição líquida das instalações que foram construídas, nomeadamente Massachusetts tem uma medição líquida muito alta, a mais alta do país, na verdade, e isso custa para consertar. Os créditos que são enviados para esses clientes não bastam. Então, a gente acha que a gente consegue ter energia solar por um preço muito mais baixo e aumentar essa medição líquida através da energia solar. A gente também acha que reformar o programa SMART pode ajudar a dinâmica do mercado atual. É uma mudança pequena. Outra coisa grande seria eliminar gradualmente o padrão de portfólio alternativo, que seria o Alternative Portfolio Standard. Esse padrão existe para fazer uma combinação de energia gerada pelo gás e também outras fontes, uma miscigenação de fontes de energia. A gente não quer eliminar esse padrão, a gente só quer que ele a ideia não seria eliminar, seria criar uma transição para os projetos que dependem desse programa tenham independência aos poucos e daqui a uns anos, sim, talvez eliminar esse programa. Então, esse custo não seria mais associado a um custo que o cliente veria. Você pode, por gentileza, falar um pouquinho mais devagar por causa da interpretação? Obrigada. Por último, a gente pede que o Departamento de Energia e Eletricidade Pública revisem os custos das contas do cliente, de reformem, se possível, com o objetivo de reduzir o número de custos nas contas do cliente, né? E isso possa ser demonstrado na conta mensal do cliente. Com essas iniciativas, a gente conseguiu economizar mais ou menos 1,9 bilhões de dólares nos últimos 10 anos. Outra coisa importante seria controlar os gastos com essa estrutura, no planejamento integrado. A primeira coisa seria criar mais responsabilidade no departamento, através do departamento de eletricidade de utilidades públicas, que ele possa passar a exigir que as concessionárias incorporem estratégias inovadoras. A gente, ao longo do ano, a gente raramente usa essa infraestrutura elétrica totalmente. A gente talvez a gente consiga evitar um gasto de investimento excessivo se você implementar essa estratégia de 1 hora de demanda de pico. Então, é um gasto que pode ser evitado por muitos e muitos anos. Outra coisa é que tem diferentes processos de planejamento, tem para veículo elétrico, para energia solar, para novas fontes energéticas, para manter a infraestrutura que a gente já tem e aumentar a grade energética na questão de dependabilidade, na questão de... Então, é um processo muito, muito holístico, um processo bem abrangente, e o DPU precisa integrar essas coisas para poder evitar um gasto ineficiente e excessivo. Então, isso sim traria bastante economia para o governo. A gente também está tentando conectar as coisas à rede, conectar as coisas à rede elétrica de forma mais rápida. Quando a gente vê se o cliente quer conectar a rede elétrica, se for uma casa nova, um apartamento, um condomínio novo, quer que seja, a gente presume frequentemente que esse estudo vai ter um impacto máximo, por exemplo, que a bateria está carregando no período de pico,
e a gente vai moldar o impacto na grade energética através desse cenário imaginário, vamos dizer assim. Então, por que a gente não volta nesse processo? Imagina como a gente pode conectar as instalações e estruturar as operações interconectadas à grade energética para que isso tudo possa ser um pouco mais barato. E isso acho que vai ajudar os novos clientes a adicionar a carga energética à rede energética e vai ajudar a gerenciar melhor a grade energética. Outra coisa aqui, que é uma grande mudança, gás natural. Por alguns anos, o gás natural, a gente tem explorado o desenvolvimento de sistemas termais, geotermais. Sistemas geotérmicos, né, para gás natural, onde você cava, você consegue tirar o calor da terra, é eficiente, mas o custo inicial é muito, muito alto. Os clientes conseguem fazer isso de maneira individual, mas não conseguem conectar isso à rede elétrica. Porque aí tem a questão de limitações operacionais, enfim. Então, a gente está propondo que as instalações de distribuição de gás construam sistemas geotérmicos, não no sentido integral, mas os poços e as encanações que conectam tudo para clientes individuais, e aí fazer uma questão de supervisão regulatória para a transparência das tarifas. E a gente está focando em grandes clientes de eletricidade, tipo hospital, faculdades, para que eles possam investir nessa infraestrutura sem ter que colocar um capital excedente alto de antemão. Então, que é o maior desafio, é pagar essa parte. Então, se a gente coloca isso na conta desse cliente, nenhum outro cliente precisa pagar por esse investimento inicial. Então, esses grandes consumidores de energia, clientes, né, pagariam, e aí ele teria depois, provavelmente teria uma baixa no conseguiria baixar o preço do gás, mas também consegue investir numa forma de aquecimento elétrico mais eficiente e reduzir o impacto na grade elétrica de eletricidade. Então, isso permite que outros clientes consigam também participar. E esses clientes financiariam essa operação e também teriam acesso à energia mais barata. Então, todo mundo ganha. Uma coisa importante também é que tenha, assim, por exemplo, um campus, uma faculdade aqui faz e outra do lado, a faculdade do lado não está fazendo, aí fica mais difícil, né? Então, precisa realmente expandir essa operação. É uma maneira criativa de propor uma solução para essa questão da eficiência energética. A gente também propôs a criação de instalações críticas de microrede do governo. Tem algumas questões regulatórias que impedem ou previnem alguns clientes de fazer essa questão da microrede. Se você quiser, você pode fazer por conta própria, mas se você quiser conectar a rede de eletricidade, se quiser conectar, por exemplo, uma delegacia de polícia, você não vai poder conectar a rede elétrica de maneira individual, independente. Então, é um jeito de começar esse assunto sobre como as microredes podem entrar em operação e os benefícios que eles podem trazer também. Isso seria sem custo para os outros clientes também. Outra coisa que a gente está vendo na questão da responsabilização das empresas de serviços públicos é a questão do lobbying. A gente proíbe, a gente está propondo a proibição de atividades nesse sentido, proíbe o uso de fundos de contribuintes para determinadas atividades de serviços públicos, como lobbying, promoção, benefícios. A gente também está propondo uma
processos de auditorias periódicos dessas empresas de serviços públicos, para que possa ser feita uma comparação entre as empresas também. O propósito disso seria garantir que os custos indevidos não sejam passados para o cliente, aos contribuintes, e que as empresas possam ser responsabilizadas. Na questão de reformas da oferta competitiva, a oferta competitiva é um grande tópico de discussão nos últimos 3 ou 4 sessões legislativas, e a gente não conseguiu resolver ainda essa questão. Então, a gente está tentando trazer aqui um meio termo entre para todo mundo, propondo uma série de reformas que não eliminaria a questão da oferta competitiva, mas criaria um novo processo de licenciamento e garantias para que possa se dar o licenciamento e expandir, também trazer clareza para a questão da autorização e aumentar a finalidade máxima. Por exemplo, se o DPU achar que alguém violou os direitos do consumidor, o DPU teria a autoridade de penalizar com mais de aumentar a penalidade civil máxima e aplicar sanções mais rígidas. Mais importante também é que a gente propõe diversas limitações para permitir limitação de produtos, sem renovação automática, iria proibir a renovação automática, contrato de tarifa variável, e aí depois, porque isso pode causar aqui um aumento de taxa todo mês, e a gente quer prevenir também a taxa de cancelamento antecipada, ou taxa de rescisão antecipada, limite para produtos de energia limpa também, para que as pessoas não consigam vender para o cliente produtos de muito baixo valor, com um adicional de custo no mercado, cobrando 50 vezes mais do que o valor real do produto. E o cliente não vai saber, né? Porque não é uma coisa transparente. Então, o objetivo aqui seria reduzir a exposição dos contribuintes a práticas predatórias e baixar o custo de fornecimento para o consumidor e eliminar, quer dizer, aumentar a supervisão e autoridade de fiscalização do DPU. A gente conseguiria economizar milhões de dólares, dezenas de milhões de dólares por ano, em comparação com os fornecedores concorrentes. Também, olhando agora a questão da autorização do financiamento inovador, isso traria a oportunidade de permitir o financiamento de energia na fatura de medida de eficiência da eletrificação, permitir que organizações sem fins lucrativos invistam em infraestrutura de distribuição geotérmica por um preço menor, também autoriza o financiamento de dívidas de serviços públicos por um preço menor, com benefícios reduzidos para clientes de baixa renda. E outra coisa importante que a gente está propondo é autorizar o financiamento de dívidas de serviços públicos a custos mais baixos. Como a gente paga o programa do Mass Save? A gente paga com impostos, né? $1 bilhão todo ano, a gente paga no mesmo ano, no ano vigente, e isso daria a possibilidade de dar um senso financeiro para o cliente de longo prazo. Quando você investe na eficiência energética, essas medidas trazem benefícios para 10, 15, 20 anos. Então, vamos alinhar a recuperação de custos com ao longo do tempo dos benefícios que essa mudança traria. Seria a mesma coisa do que você fazer um empréstimo de hipoteca ou de um carro. Se você não consegue pagar de antemão, não é tão acessível, né? Então seria legal você fazer esse, digamos, parcelamento, entre aspas.
tem um problema com a questão de Então eles continuam usando sistemas de combustíveis fósseis, ou eles instalam bombas de calor em cada unidade virtual. Então o que a gente faz aqui é que a gente autoriza a construção de. Se vocês tiverem. Para assegurar que isso são custos passados e que eles não ganham lucro, eles não são permitidos de ganhar lucro, tem proteção de consumidores que a gente está tentando trabalhar com as pessoas para tentar implementar isso, mas só para anotar, Massachusetts é uma de alguns estados que não permite nenhuma forma de submetragem para qualquer. Isso é feito em outras jurisdição e eles acham que se vocês podem fazer aqui, podem fazer lá, isso forneceria o aquecimento melhor para ser instalado nos prédios. E na Save a gente propôs várias reformas para reduzir custos administrativos e fazer o programa operar mais eficientemente. Então, algumas das previsões que a gente botou aqui são codificar as práticas que já estão em práticas há vários anos, mas algumas das coisas-chave seria consolidar os programas, administradores de programas, eliminar alguns administradores e fazer com que os programas sejam. A gente projetou uma redução de 10% em custos administrativos no programa, usando contratos estaduais, um recurso para os consumidores. Então, tentar fazer o programa trabalhar de maneira mais eficiente, aumentar a contabilidade e entregar benefícios melhores ao consumidor, melhor do que é feito hoje. E aí, isso era apenas uma nota, era de uma apresentação diferente. Eu vou anotar isso porque eu acho que é uma coisa importante para sobressaltar. Muitas vezes a gente escutou pessoas falando e isso eu acho que a gente tem tentando dispensar isso porque quando você converte um cliente, também as pessoas vão dizer, vão converter a bombas de calor se a rede não é limpa, não tem benefício. Se você converte alguém de gás ou combustível fóssil para uma bomba de calor, eles estão usando muito menos unidades de energia para produzir a mesma quantidade de calor termal. Então, o que o gráfico na esquerda mostra a quantidade de gás que você compra para aquecer uma lá e você pode ver o calor fixado e você pode ver a eficiência para poder trazer esse gás para casa. E do outro lado você vê a bomba de gás e quanto gás que você estaria usando para criar a eletricidade necessária para isso, e você pode ver as economias nisso. Então o que a gente modelou foi que se a gente fosse converter todos os edifícios de gás no estado para e você fizesse tudo isso usando plantas, você consumiria 40% menos gás para obter a mesma quantidade de gás. Então, isso foi, como eu disse, vendo de outra apresentação, mas foi deixada por aqui, eu achei que foi um fato interessante para apoiar. Então, eu vou anotar que tem algumas aqui, um site que temos mais informações, mas eu quero informar onde as coisas estão por enquanto. Então, o status atual disso aqui é que o Comitê de Telecomunicações e Utilidades avançou sobre a versão da legislação. Agora está tendo oportunidade para fazer revisões para essa lei. E
lei tem várias profissões, então tem planejamento compreensivo, mudanças no procuramento, permitindo a procuração, várias das reformas, requisitos para a conexão flexível, permitir o geotérmico, repele os requisitos de outras mudanças do portfólio que eu mencionei, que é o programa que já não é mais útil. Também contém vários novos ou provisões modificadas, reforma a permissão para automatizar a permissão a nível local, tem critérios para os clientes, inclui alguns padrões para examinar o curso dos programas. Eu acho que é uma área em que teve muita atenção da rede e mudanças do MatSave de uma maneira diferente da legislação do governador. Então, várias diferenças e abordagens sobre como que o comitê propôs versus o que o MatSave faz e permitir as utilidades a procurar serviços de transportes. Tem uma redução temporária nos requisitos do Estado. Precisa de 70% dos pagamentos de compliance para serem enviados novamente para os pagadores e qualifica alguns componentes que a lei teria disponibilizado, mas ele repreende a outra coisa que passou o ano passado. Então, tem muitos passos ainda nesse processo. A gente sabe que a causa vai resumir a discussão de debates em janeiro, mas enquanto isso estão trabalhando em modificar essa lei. O Senado também está trabalhando em sua própria versão da lei. O tempo não está claro mas eles estão trabalhando nisso e tem muito movimento e muitas discussões que estão em andamento. Então a gente espera que as coisas possam acontecer rapidamente no ano novo, mas é difícil dizer por enquanto. Então com isso eu vou encerrar e posso pegar qualquer pergunta que as pessoas possam ter. Obrigado, subsecretário George. Se a gente puder parar de compartilhar a tela um pouquinho, Castle. As pessoas têm alguma pergunta para o subsecretário George? Sei que foi muita informação. Desculpa botar tanto para vocês. Tem muita coisa tem muito trabalho aqui. Então, sou encorajado a ver algumas das coisas lá sobre, tipo, permitir submetragem em casas multifamílias. Isso é uma questão que a gente já viu, conforme a gente tentou promover diferentes economias de energia e soluções em Chinatown, que são projetos multifamiliares. E também eu acho que esse tipo de regulação do mercado competitivo, sabe? As pessoas não são totalmente contra a competição, mas somos contra as pessoas sendo. Acho que isso é muito importante. E também simplificar ou pensar uma maneira melhor de organizar os programas. A gente já viu muitos atrasos porque das diferentes estilos tipos de programas sobre o MatSave, mas também muitos atrasos por causa de espera das utilidades. Se você vai fazer algo tipo atualização de serviços elétricos, a gente talvez tenha isso organizado e ter nossos contratos nos contratadores lá, tipo, mas a gente poderia esperar meses e meses para as utilidades fazerem sua parte, mesmo quando é apenas uma parte pequena do trabalho. Estou feliz em ver algumas dessas coisas lá. Sim, e eu acho que a parte de submetragem, mais uma coisa sobre isso, o idioma é emprestado de regras existentes que governam a submetragem de água. Então a gente não tentou inventar
a roda. Então tem regras existentes para edifícios residenciais multifamília. Então a gente tentou modelar isso e está tentando fazer. Acho que as pessoas entendem o problema que a gente está tentando solucionar, mas estão levantando questões e garantindo que os consumidores não sejam prejudicados através desse processo. Então, somos muito abertos para negociar e falar com exceções para garantir que a gente está acertando. Obrigado. Eu achei que tinha visto a Melissa, mas sua mão talvez eu vou passar para Peter e depois, se você tem uma pergunta, está mutado, Peter. Ok, obrigado e eu agradeço a apresentação. A pergunta que eu tinha era sobre como que a gente reconciliaria os componentes associados com permitir a relação das regras para permitir as empresas de gás construírem porque eles entendem essa infraestrutura, mas se conciliar isso contra o componente de fornecimento que você também falou, porque com as empresas de gás criando isso, tem esse impacto de uma redução no gás, mas também obtendo mais clientes nas. A gente também fala sobre o componente de crescimento, então talvez tenha alguns novos que eu preciso entender. Então, sim, tem algumas coisas. Eu não sei se eles são. Vou explicar os ambos. Então, você tem razão. As empresas de gás têm muita experiência botando canos no chão. Então, tem um nexo lógico aqui para permitir que eles entrem mais no espaço de desenvolver o geotermal. Mas a gente também está ciente do fato de que tem outros atores que fazem esse trabalho também. Outras empresas privadas de instalações geotérmicas, eles também podem trabalhar com os clientes e também tem uma discussão para garantir que os clientes, que já talvez um tamanho, talvez você não tenha utilidade desse espaço, mas sobreviver com fornecimento competitivo de eletricidade, essa é uma questão diferente, porque você está falando sobre clientes escolhendo o seu fornecedor de eletricidade. E no caso desses grandes clientes que estão convertendo para geotérmico, a maioria deles tem especialistas e advogados e outras pessoas no quadro de funcionários para negociar com os fornecedores e entrar com contratos de longo prazo. A reestruturação do mercado de eletricidade permitir que a escolha dos consumidores para fornecedores, para grandes clientes, eu acho que tem sido um sucesso não qualificado. Tem sido muito bom para os clientes estabelecer os taxas. Onde tem sido o problema é no espaço residencial, porque clientes residenciais não têm esse poder de marketing, não têm a especialidade, não têm advogados e especialistas de energia para negociar com as empresas e são muito propensos a golpes de marketing, essas tipos de coisas. E às vezes eles também não estão prestando atenção porque eles são ocupados, mas as reformas é para garantir que esses clientes sejam protegidos de atores de má fé nesse espaço e não estão sendo abusados. Eu agradeço os esclarecimentos, sim. Obrigado. Mas eu não sei se você tinha uma pergunta ainda. Eu ia fazer um comentário e agradecer o subsecretário Judge. Acho que a apresentação foi ótima. É muita informação para essa temporada e tem tanta coisa fora do seu trabalho. Muito obrigado. Eu aprendi muito ouvindo a sua apresentação. Então eu gostaria de agradecer você. Sim, sem problemas. Eu acho que, como eu disse, não tem uma solução única para esse problema. Eu acho que quando a gente olhou o que está levando esses preços, são muitas coisas diferentes. Então, como eu disse no começo, isso permite que a gente veja isso e traga essa curva para que os preços aumentem e os clientes não estejam experienciando preços aumentados nos níveis que eles têm tido nos últimos 10, 15 anos. Porque
tipo, usável para os clientes, todos nós ouvimos no último inverno, com certeza. Qualquer pessoa que pegue uma bomba de calor e faça através de Mass Save vai se inscrever automaticamente. Se você não fizer através de Mass Save, basta entrar em contato com sua operadora e, para mim, eu vou dizer que todo mundo fez um ótimo trabalho. Demorou 2 minutos, tem um site, você bota seus dados básicos e tira uma foto e tá tudo bem. E era uma questão de alguns dias, foi ótimo. Eu acho que outras agilidades fizeram outro trabalho também muito bom com base no que eu vi. Então, foi um negócio muito bom, de ótimo. Se não tiver mais outras perguntas, eu vou agradecer novamente, subsecretário Judge, por estar conosco e passar a sua noite com a gente. Agora, Kessel vai abrir para os comentários ou perguntas do público. E a gente pode levar as perguntas e comentários. E eu acho que a gente vai ter muito tempo para responder, mas a gente vai pegar as perguntas e comentários e, se possível, responder. Então, eu não vejo nenhuma mão levantada, então eu vou ler algumas perguntas. Uma mão foi levantada. Vamos ver. Mary Ann Babinski pode se ativar o microfone. Obrigado. Desculpe, vocês já fizeram isso antes, talvez eu perdi, mas seria incorreto em dizer que nada do que você acabou de dizer, ou parte do que você falou, tem relação com comunidades municipais de plantas leves. Não muito. Eu devo dizer só para ser honesto, porque são regularizados de maneira bem diferente do que as outras empresas, então o Estado não tem tanta supervisão sobre as taxas ou programas que eles oferecem. Tem. Se você falou que você é do Westfield, eu acredito, então o Westfield tem a sua própria empresa de gás, então tem várias plantas municipais leves que tem uma empresa de gás, de investimento, então algumas coisas se relacionam a elas. Se você é uma planta leve com Eversource, National Grid ou Unitil, Liberty Gas como seu fornecedor, então tem algumas coisas lá. Tem uma provisão que eu não mencionei que modificaria os padrões de emissão ao remover biomassa, mas é só isso. Essa é basicamente a única coisa que toca as plantas diretamente do que eu posso pensar de cabeça. Então, no tentar levar o estado para mais energia renovável, solar e vento, então as plantas leves têm seu próprio portfólio que eles montam, então eles tentam obter contratos. Eu sei que no nosso caso, eu acho que a última coisa que eu verifiquei, uma vez que eu verifiquei, eles tinham contratos com energia nuclear, e alguns deles vão durante 30 anos. Sim. Então, sei que alguns atrás a McKinsey estava falando com isso, mexendo com isso, para encorajá-los a ir mais para energias renováveis como parte do portfólio. O problema era sempre que alguns dos contratos que eles tinham eram de períodos estendidos de tempo, então o Estado não pode, como você já falou, eles não podem encorajá-los, mas provavelmente não pedir que eles vão mais nessa direção. A gente poderia, se a gente não propôs um programa, então eles não são sujeitos a portfólios, eles têm seus próprios padrões de emissões de gás, eles só precisam estar em conformidade em 2030, 2040 e 2050. Então, qualquer outro ano não tem necessidade de conformidade. Então, tem algumas coisas e eu estou errado. Tem duas coisas que impactariam as plantas municipais leves, outros de investimentos de gás. Um é que o idioma de
de certame permite o DOE para fazer parcerias com outras partes, incluindo plantas labs de municipais, para entrar em contratos de longo termo. Então, se eles quisessem fazer parceria com o Estado em que for que seja, eles seriam permitidos a participar com esse certame. Então, eles podem coordenar com o Estado e ter mais poder de compra do Estado para entrar em alguns dos contratos. Então, isso é uma área em que eles teriam alguma sobreposição com plantas municipais leves. Ok, muito obrigado. Ótimo. Cassie, eu acho que você ia ler alguns comentários no chat. Sim, tem alguns comentários que são relacionados diretamente à apresentação, então eu vou começar com eles. Enquanto a gente tem o subsecretário Judge aqui, como que a reforma de utilidade vai impactar as taxas de entregas? Tem muitas disso impactariam as taxas de entregas. Acho que as principais seriam o planejamento compreensivo de utilidades, tentar reduzir os custos de infraestrutura, programas de gestão para otimizar o uso da rede para você evitar para ter mais infraestrutura. Então, basicamente, qualquer coisa que pode reduzir demanda e evitar infraestrutura vai ter pressão para baixar os custos de entrega. E também o programa de metragem vai ajudar a reduzir o custo dos programas daqui para frente. E o custo de programa de eficiência de energia são cobertos por taxas de entrega também. Então, qualquer eficiência que você puder obter lá também vai reduzir os custos de entrega. Então, tem várias coisas que fariam uma pressão para baixar as despesas com custos de entrega. Obrigado. Eu acho que eu vi mais uma coisa no chat. Acho que era a mesma pergunta, então. A gente não pode mudar os contratos que foram entrados já. Então, as formas de fornecimento de combustível seria prospectivos, mas qualquer futuro contrato que alguém entra seria protegido por essas novas mudanças e as provisões de supervisão de consumidores que a gente implementaria. Obrigada. Ok, agora vou voltar e ler comentários que foram enviados mais cedo na reunião. David Dow pergunta como que o DP do Massachusetts planeja incorporar eles eu posso dizer que a alto nível, acho que nosso plano de energia limpa e clima estabelece alvos para reduzir as emissões e tem um número de vários alvos de energia limpa. Temos um novo programa. Então, o programa de incentiva novos recursos renováveis, o padrão é um pouco mais amplo e permite grandes hidrelétricas como as plantas do Canadá e não tem novo nuclear aumentando, mas grandes recursos hídricos seriam aptos conforme o padrão de energia limpa do Estado e o padrão renovável é um
um subconjunto disso. É dizer que o solar e vento é contado para o propósito de entrar nossos alvos de redução de emissão de gases de efeito estufa. Obrigado. Depois, acredito que essa pergunta é para o Conselho. Como que o Conselho está priorizando um ótimo tópico seria algo que meu colega subsecretário Altos pode vir falar sobre comunidade de resiliência em extremo frio. Então é um ótimo tópico para a gente pensar. Se a gente quisesse perguntar a o secretário de Decarbonização e Resiliência, eu sei que a equipe dela está trabalhando nisso. Ok. Eu acho que é só isso, né? Então, a reunião de dezembro era para ser em Roxbury ou Orange. A gente acabou se fazendo remotamente. Então, nossa próxima reunião vai ser em Roxbury. E no dia 12 de fevereiro a gente se encontra todo mês. E parece para mim que dos tópicos poderia ser a petição, processo de petição sobre como uma comunidade faz a petição de ser designada como população de justiça ambiental, que a Marianne Babinski levantou algumas vezes, e esse plano de planejamento de resiliência para as comunidades de justiça ambiental também parece um tópico pertinente se os membros do conselho querem opinar sobre como eles sentem sobre esses dois tópicos da agenda, ou se tem alguma outra coisa que vocês querem, que vocês acham que a gente deve cobrir em fevereiro. Peter Matthew, eu acho que são dois bons tópicos para cobrir. Ok, ótimo, obrigado, Peter. Caroline, eu acho que eu fiz sua mão. Sim, eu concordo com o Peter, acho que são bons tópicos para cobrir. Ótimo. Eu concordo, aqui é a Lydia. Ótimo. Arizona, eu também concordo. Ótimo, obrigado a todos. Então, por favor, completem a pergunta de avaliação no webinário do Zoom. Acho que estamos prontos para encerrar. Se eu puder obter uma moção para encerrar. Ouvido, segundo. Foi aprovada. Alguma discussão? Eu vou pedir para a Kesla fazer uma chamada para os que votam a favor. Cleela Barnett, Madeline Fraser Cook, Melissa Harding Ferretti, Cheryl Holly, concordo. Caroline Hahn, sim. Lydia Lowe, sim. Marcos Saluna, Peter Maffei, Sophia Owen, Jen Selenetti, Patricia Spence, sim. Ari Zorn, sim. Miles Gresham, Maria Belen Power, sim. Obrigada, Kessel. São 8:01 da noite e estamos encerrados. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.